É isso aí, galera. Prosseguindo aí com as nossas aulas de língua portuguesa, tá? Referente aí ao assunto de pronomes demonstrativos. Tá tranquilo? Beleza? Na aula passada, eu falei dos pronomes demonstrativos, né? Este, esta, estes, estas, esses, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, né? Esses pronomes têm uma função textual, certo? E tem a função de retomar um termo que já foi dito, né? O nome dessa função textual é a função anafórica, é quando um pronome ele retoma um termo antecedente, beleza? Eu falei da função catafórica, que é quando o pronome ele vai catar aquilo que está lá na frente, ou seja, o pronome ele vai se referir àquilo que vai ser falado, beleza? Tudo isso dentro da parte do texto, né? Eu falei ali desses pronomes na função do espaço, né? Eu falei sobre o pronome este ou esta, que se o objeto estiver na mão do falante, né? Você vai usar o T de tatu. Por exemplo, esta caneta é azul. Ou seja, eu vou usar o esta, né? E não essa. Eu vou usar o esta porque o objeto está na mão de quem fala, certo? Agora, se o objeto estiver na mão do ouvinte, do receptor, né? Eu vou falar essa caneta. Pô, essa caneta que está com você é maneira, é azul, né? É azul. Então eu vou usar o essa me referindo a um objeto que está na mão do receptor, do ouvinte. Beleza? Show de bola. Falei sobre isso tudo aí, né, na aula passada. Agora, cara, vamos falar da função temporal. A função do pronome no tempo, beleza? Eu resumi aqui, né, aquilo que nós vamos falar. Vamos lá. Função temporal. Usa-se este, esta, estes ou estas para demarcar o tempo em que você se encontra. Beleza? Agora falando, gente, do pronome na função de tempo. Beleza? Esquecendo um pouquinho o texto. Falando agora da função temporal. Então você vai usar o T de tatu, ó, tá vendo? Este, esta, estes, estas, tá? Para demarcar o tempo que você se encontra. Então, por exemplo, observe. Este ano serei aprovado no vestibular. Perceba, gente, que por que eu usei este e não esse? Porque é um ano em que eu me encontro. É um ano de 2026, por exemplo. Este ano, eu estou me referindo ao ano em que nós estamos. Este ano serei aprovado no vestibular. Então, este é um pronome demonstrativo e tem que ser usado dessa forma, para indicar, para demarcar o tempo que você se encontra. Beleza? E tem as variações também, tá, gente? Acontece muito de ter preposição que se aglutina com o pronome. Por exemplo, existe a preposição em, certo? E o pronome esta. Então, em mais esta vai dar nesta, tá? A preposição de mais o pronome esta vai dar desta, certo? Então, a gente vai ver essas fusões, tá? Essas aglutinações aí lá em preposição, beleza? Vamos lá. Então, galera, quando você vê esta, é o em mais esta, beleza? Fique despreocupado. Mas o que você tem de observar é o seguinte, eu usei o T de tatu, tá vendo? Esta semana. Então, esta, nesta, tanto faz, beleza? Tranquilo? Agora, eu não posso botar nessa semana. Nessa semana. Porque é a semana em que eu me encontro. Então, eu não vou usar o S. Eu vou usar o T de tatu, tá? Beleza? Nesta semana haverá notícia boa. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa. Deixa eu me apagar aqui para não embolar sua mente. Só foi um exemplo aí da preposição que se aglutinou com o pronome, tá? Vamos lá. Próximo. Usa-se esse, essa, esses ou essas para um tempo próximo
em que já se passou ou para um tempo que está por vir. Ou seja, você vai usar o SS para indicar um tempo próximo que se passou, certo? Bem próximo. Ou um tempo que está por vir, que também será próximo, porque está por vir. Então você vai usar o SS, beleza? Percebe que quando eu falo essa semana que passou foi difícil. É a semana em que eu estou? Não. Se fosse a semana em que eu estou, eu usaria o T de tatu aqui, ó. Esta semana, né? Não é o caso. Como é a semana que se passou, eu vou usar o essa. Beleza? Outro exemplo. Essa semana que virá será de vitórias. Ou seja, uma semana próxima, tá? Vou usar o SS. Tranquilo? Tranquilo. Só tô trazendo aqui porque faz parte do conteúdo, beleza? Eu vou falar de coisas mais importantes aí, mais pra frente, tá? Mas só para você ter a noção aí do uso dos pronomes, beleza? Dentro do meu texto, tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora, quando que eu vou usar o aquele, aquela, aquilo? Deixa eu me apagar aqui. Você vai usar a turma do aquele, aquela e variações quando você quer indicar um tempo longínquo, certo? Um tempo remoto, um tempo que está muito longe. Então, deixa eu me escrever aqui. Ó, usa-se aquele, aquela. Usa-se aquele. Vai anotando aí. Usa-se aquele, aquela e variações quando se referir a um tempo muito distante. Correto? É um tempo muito distante, longínquo, remoto, tá? Eu botei variações aqui porque você já sabe que a variação de aquele e aquela é aqueles, aquelas, que é plural, aquilo, né? Então você vai usar num tempo distante. Por exemplo, aquele ano da guerra, aquele ano da guerra foi de hostilidade. Aquele ano da guerra foi de hostilidade. Então, perceba que por que eu não vou usar este ano, esse ano? Não, porque é um ano muito distante, tá? Então, eu vou usar aquele ano da guerra. Tranquilo? Beleza? Por quê? Está indicando aqui um tempo remoto. Beleza? Conseguiu compreender? Eu não vou nem me aprofundar muito nesse aspecto aí. Por quê? O que mais importa é você reparar o este, o esse, tá? Sobretudo nas outras aulas que eu falei. Ele retoma um termo antecedente, que é o termo anafórico, e retoma um termo e ele adianta algo que vai ser falado, que é a função catafórica. Isso eu ensinei na aula passada, beleza? Tranquilo. Agora, isso aqui é importantíssimo. Saindo agora desses pronomes, deixa eu me apagar o quadro aqui. Saindo agora desses pronomes, vou até dar pausa no vídeo aqui e voltar. Continuando, dei pause no vídeo aí para você poder copiar aqui direitinho, para não ficar parando muito, né? Então vamos lá. Agora, isso aqui é importante. Isso aqui é imprescindível para a sua prova, meu garoto. Se eu explicar isso aqui, eu fico toda hora batendo na tecla disso aqui. Eu ponho stories, né, no Instagram e tal, falando acerca disso. Não confunda
o pronome o com o artigo o, certo? Eu fico falando esse tempo todo, cara. Aí depois dessa explicação, se você perder uma questão sobre isso aqui, eu vou ficar triste. Vou ficar triste. Beleza? Agora tá vindo a prova aí da IDECAM, Polícia Militar do Espírito Santo, vai abrir provavelmente aí em abril, certo? Isso aqui vai cair, velho. Isso aqui vai cair. Beleza? Então preste atenção, meu garoto. Vamos lá. Falando ainda dos pronomes demonstrativos, beleza? Perceba, os vocábulos o, a, os, as podem ser pronomes demonstrativos quando trocados por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Beleza? De novo, os vocábulos o, a, os, as podem ser pronomes demonstrativos. Beleza? Quando que eles vão poder? Quando trocados por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Beleza? Então vamos lá, preste atenção. Porque o pessoal acha que esse vocábulo o, a, os, as sempre vai ser artigo definido. Não, não vai ser sempre artigo definido. Beleza? Nesse caso vai ser pronome. Olha só. Exemplo. Nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Perceba, guerreiro, que esse o, primeiro, esse o não pode ser artigo definido. Por quê? Depois de um artigo definido, teremos de ter um substantivo. E eu não tenho substantivo depois desse suposto artigo que você está achando que é. Certo? Por quê? Eu tenho um pronome relativo que. Eu não tenho substantivo aqui, depois desse suposto artigo. Certo? Então, não é artigo. Por quê? Não tem um substantivo após ele. Segundo, eu posso trocar por aquilo. Certo? Por essas variações aqui. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Opa! Esse o aqui é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Isso cai em prova. Isso cai em prova. Tá? Próximo exemplo. O que tem muitos vícios tem muitos mestres. O que tem muitos vícios tem muitos mestres. Aquele que tem muitos vícios tem muitos mestres. Perceba que esse o eu troquei por aquele. Certo? Consegui trocar por aquele, pronome demonstrativo. Certo? Pronome demonstrativo. Tranquilo? O que troca por aquele, pronome demonstrativo. Beleza. Então, o que tem muitos vícios, tem muitos mestres. Aquele que tem muitos vícios, tem muitos mestres. Outro exemplo. Eu me referi a que chegou. Eu me referi a que chegou. Esse a é artigo? Não. Por quê? Eu não tenho substantivo depois. Então, esse a não pode ser artigo. Certo? Cara, troca por aquele e aquela. Faz a substituição. Eu me referi àquela que chegou. Ficou coerente, cara. Ficou coerente. Então, pronome. Esse a é um pronome demonstrativo. Existe uma divergência de opinião, tá? Entre os gramáticos. Por exemplo, Evanido Bechara fala que esse a aqui é um artigo definido, tá? Porque teria um substantivo aqui subentendido. Mas esquece essa lógica, beleza? A maioria esmagadora dos gramáticos trata isso aqui, esse a, antes do que, como um pronome demonstrativo. Você troca por aquela. Só fazer o que eu fiz aqui. Eu me referi àquela que chegou. Ficou coerente, beleza? Tranquilo? Então há certas divergências de alguns gramáticos, mas a maioria abona esse lance aqui do a como pronome, beleza? O azinho antes do que. Tranquilo? Só você trocar por aquela, que vai dar certo. Pronome demonstrativo. Show? Ah, Guilherme, e essa crase aqui? Existe crase nesse azinho antes do que? Isso aí fica para outra aula, mas existe sim, beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, guerreiros,
Agora que você chegou até aqui, eu vou facilitar a sua vida. Perceba. O ou, a, os e as, eles vão ser pronomes demonstrativos quando são trocados por aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Segundo, para consolidar isso que eu estou falando, geralmente aparecerá antes da palavra que, como você viu nas ocorrências. O que, nem tudo. O que reluz é ouro. O que tem muitos vícios, tem muitos mestres. Eu me referi a que chegou. A que chegou. Então, geralmente aparecerá antes da palavra que. Olhou esse vocábulo antes da palavra que, faça a troca. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Vai ser pronome demonstrativo. Beleza? Outra coisa. Ou antes de uma preposição. Por exemplo, a luz dele é mais forte que a do vagalume. A luz dele é mais forte que a do vagalume. Esse do é a preposição de mais o artigo o, que vira do. Eu vou falar dessas contrações ainda. Mas se você viu do, tem preposição. Então, cara, o azinho apareceu antes de uma preposição. Cara, 90% de certeza desse a ser pronome demonstrativo. Aí o que você vai fazer? Troca por aquela, pô. A luz dele é mais forte que aquela do vagalume. Ou seja, aquela luz do vagalume, né? Plausível, tranquilo, tá? Esse a é um pronome demonstrativo, não é artigo definido. Vou colocar a questão aqui sobre isso. Brasil, tranquilo? Agora, se você cair na pegadinha da banca IDECAN com isso aqui, que ela vai cobrar isso aqui, que eu tenho feito questões aí do ano 2024, 2025, 2026, eu tenho feito questões sobre o assunto, ela vem cobrando isso aqui, beleza? Então, cara, é isso. É isso. Beleza? Aparecerá antes do que. O que esse que é, Guilherme? Esse que aqui, ele é um pronome relativo, tá? Sempre vai ser um pronome relativo quando você vir esse o que, a que, beleza? Esse que, depois desse pronome demonstrativo, ele vai ser um pronome relativo, beleza? Então, esse que é um pronome relativo, tá? Só para questão aí de curiosidade, pronome relativo, beleza? E é isso. Vamos fazer questão já já sobre isso. Pronome relativo, tá? Tranquilo? Tranquilo. É isso, galera. Então não perca a questão dessa natureza, beleza? Não perca a questão dessa natureza. Vamos lá. O que mais importante eu tenho que falar com vocês antes de fazermos exercícios? Vamos lá. Beleza. Deixa eu apagar o quadro aqui. Deixa eu apagar o quadro. Cara, o último, não mais importante, não cai tanto como isso aqui, mas cai também. Ainda falando de pronome relativo, é o uso do mesmo e próprio, certo? Mesmo e próprio serão pronomes demonstrativos quando estiverem após o pronome. Após um pronome, isso. Um pronome ou nome próprio. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Após um pronome do caso reto. Bem fácil isso aqui. Pronome do caso reto ou
Um substantivo. Vamos lá. Então, cara, mesmo e próprio serão pronomes demonstrativos quando estiverem após um pronome do caso reto ou um substantivo. Beleza? Então, como é que fica isso aqui? Cara, muito fácil. Ó, não vem cobrando muito. Geralmente cobra muito em questão de concordância nominal. Por quê? Ele vai flexionar. Isso aqui é variável, tá? Vou até colocar aqui, é variável. Variável. O que é ser variável? Concorda em gênero e número com o termo a que ele se refere. Então, por exemplo, ele mesmo fez as lições. Ele mesmo fez as lições. Se fosse ela mesma fez as lições. Vai concordar, tá? Em gênero e número. Beleza? É só trocar por próprio, ele próprio, ela própria. Beleza? Vai seguir o mesmo modelo. Próprio, ela própria, tá? Então, o que é isso aqui? Pronome demonstrativo, beleza? Pronome demonstrativo. Cuidado, cara, que existe mesmo como advérbio, tá? Mas a gente não vai entrar nisso agora, não. Quando estivermos falando de advérbio, eu vou te lembrar. Lembra do mesmo ou mesma lá como pronome demonstrativo? Então perceba, aqui vai ser advérbio. Então lá na frente eu vou te falar. Tranquilo? Tranquilo. No mais, é isso por enquanto. Eu vou parar por aqui e vou colocar uma questão aqui no quadro para a gente safar aí aquilo que nós falamos sobre aquele o, a, os, as como pronome demonstrativo. Beleza? Agora, para finalizarmos a aula, galera, você tem que saber isso aqui, cara. Eu acabei de explicar o uso dos pronomes demonstrativos. Agora, não caia na artimanha, não caia na maracutaia da banca, tá? Para que você não perca uma questão, cara. Beleza? Então vamos lá. Prova IDECAN, analista, área contabilidade 2025. Questão aí recente, né? 2025. Área de contabilidade. Beleza, vamos lá. A classe de palavra realçada na passagem que segue tem função contextual de. A classe de palavra realçada na passagem que segue tem função contextual de. Observe, olha a passagem. Já que o que aconteceu não foi só fruto de uma medicina precária, mas de uma política de má-fé que temo perdurar até hoje por aqui. De novo, já que o que aconteceu não foi só fruto de uma medicina precária, mas de uma política de má-fé que temo perdurar até hoje por aqui. Beleza? Olha o termo destacado aqui, né? O ozinho. Letra A. Pronome pessoal do caso oblíquo. B. Pronome relativo. C. Pronome indefinido. D. Pronome demonstrativo. E. Pronome pessoal do caso reto. Galera, olha só. Primeiro, eu falei na aula que quando você tem o a, os, as, antes do que, ou antes de uma preposição, lembra? O que você vai fazer? Você vai trocar esse o, a, os ou as por aquele, aquela, aqueles, aquela ou aquilo. A turma do aquele. Lembra? Aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Coube a troca, ficou coerente? Esse o, esse a vai ser um pronome demonstrativo. Beleza? No caso aqui é o o, certo? Então, já que aquilo que aconteceu não foi só fruto de uma medicina precária, mas de uma política de má-fé que temos perdurar até hoje por aqui. Já que aquilo que aconteceu. Então, perceba, o que troca por aquilo é um pronome demonstrativo. Lembra?
É um pronome demonstrativo. Beleza, galera? Tranquilo? Ficou plausível, cara, a troca. Já que aquilo que aconteceu não foi só fruto de uma medicina precária, mas de uma política de má-fé que temos perdurar até hoje por aqui. Conseguiu compreender? Então, letra A vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo? Não. Pronome relativo? Não. Pronome indefinido? Não. Gabarito, delta, pronome demonstrativo. Beleza? Então, resumindo, perceba que esse o nunca vai ser artigo definido. Ele não colocou aqui na alternativa, mas ele poderia colocar, o que faz você confundir. Esse o jamais vai ser artigo definido. Por quê? Eu não tenho, posteriormente a ele, um substantivo. Eu tenho aqui um pronome relativo, certo? Que é o quê? Lembra que eu falei? Pronome relativo? Então, cara, é um pazinho de jarras. O que, a que, os que, as que. Esse parzinho, cara, vai trazer esse pronome demonstrativo, tá? E um pronome relativo depois. Beleza? Tranquilo. Só estou resumindo o que eu falei nas aulas passadas. Beleza? Então, jamais esse o vai ser um artigo definido. Tranquilo? Galera, pronome demonstrativo, tome cuidado, ele vai estar antes do que ou antes de uma preposição, tá? Você vai trocar por aquele, aquela, aquilo. Fez a troca. Esse o vai ser um pronome demonstrativo, com tranquilidade, não erre em se prova. A banca IDECAN cobra muito, beleza? E agora eu posso terminar essa aula tranquilo, tá? Se você acertou, coloque nos comentários aí, só para eu saber, e tamo junto. Até a próxima.